estudante, oi você de casa, que bom que está comigo aqui para mais uma aula no Se Liga, uma aula de ciência, matéria deliciosa, comigo, Marisa Araújo, Marizinha, e hoje o intérprete de Libras, Daniel. Tudo bem, Daniel? Então venham comigo, tá? O que iremos estudar hoje? Origem da vida 1. Nós já começamos esse assunto, já falei da Terra primitiva, como que ela era, né? Já comecei a falar de algumas teorias, né, que explicam aí, que tentam explicar a origem da vida aqui na Terra, tá? Uma aula do 9º ano do ensino fundamental. O que queremos aprender na aula de hoje? Iremos construir argumentos favoráveis ou contrários às diferentes formas de explicar as origens dos seres vivos. Lembrando aqui, né, que existem várias hipóteses que tentam explicar a origem da vida, hipótese heterotrófica ou da evolução química, né, de Oparin e Aldani, que eu já expliquei na aula passada, origem autotrófica, mundo de RNA, panspermia, tá? Hoje nós vamos focar aqui na panspermia. O que será que significa esse nomezinho diferente? Olha só, bem, para haver vida na Terra, deveria ter substâncias orgânicas, né, para que isso fosse possível. Essa matéria orgânica teria origem exógena, quer dizer, teria vindo de fora do nosso planeta, quer dizer, do espaço, ou então uma origem endógena, aqui mesmo na Terra. Eu expliquei, né, sobre a Terra primitiva, né, essa teoria de que surgiram diversas substâncias químicas nos oceanos, né, os aminoácidos que vieram aí pelas reações de gases da atmosfera, né, sob reações aí de descargas elétricas, e o oceano virou uma sopa de elementos químicos, tá? Lembram disso? Essa é a hipótese aí da evolução química, uma hipótese endógena. Vamos falar agora dessa hipótese exógena, tá? Olha, o que seria a teoria da panspermia? Panspermia quer dizer sementes no espaço. Como assim? Sementes da vida espalhadas pelo espaço. Essa teoria, gente, ela remonta lá na Grécia Antiga, né? Anaxágoras, e no século XIX ela foi novamente posta em discussão, tá? Por trabalho de vários químicos, tá? Matemáticos, pesquisadores, dentre eles Hermann von, William Thomson, Tinner, Vauquelin e Berzelius. Eles constataram a presença de compostos orgânicos em um material extraído de meteoritos. Olha só, lembrando vocês que uma teoria, né, para ela ser aceita na ciência, ela tem que ser comprovada empiricamente, quer dizer, tem que haver experimentos, tá? Então eu vou mostrar para vocês que até hoje são feitos diversos experimentos tentando realmente comprovar, será que é possível ter vindo moléculas, né, de água, de outras substâncias do espaço, tá? Então aqui essa imagem está mostrando aqui, gente, olha, chegando aqui um meteoro, né, algo do espaço, né, e trazendo com eles moléculas, tá? E a partir daí, então, chocando com a Terra, encontrando um meio favorável, a vida, então, ela iria seguir o seu curso evolutivo, tá? Isso que diz essa teoria. Resumindo, se quiser anotar aí, pega o caderno, tá? Olha, em teoria, se a vida na Terra surgiu a partir de uma espécie de nuvem cósmica de sementes, outros planetas em torno de nós devem ter sinais de vida também. Vocês estão cansados aí, né, de ouvir essas especulações? Será que tem vida em Marte? Será que não tem? Qual planeta que será possível ter vida? Será que tem água em Marte? A temperatura de Marte é favorável à vida? Então essas especulações, elas existem, né? Existem diversos filmes de ficção científica que também trazem essa discussão à tona, tá, gente? E a NASA, né, e outras empresas, elas tentam aí fazer essas expedições espaciais buscando algumas evidências, tá? Então aqui também eu trouxe uma imagem mostrando a teoria da panspermia, mostrando aqui, olha, um material rochoso, né, uma rocha,
e com ela substâncias químicas, tá? Eu gosto de colocar essas imagens, que às vezes em prova vem uma imagem e qual teoria que essa imagem está remontando? É exatamente essa teoria aí da panspermia, tá? Bem, cientificamente já foi encontrada matéria de natureza orgânica em meteoroides e meteoritos. Há organismos microscópicos suficientemente resistentes para, em hipótese, suportar uma viagem espacial até a Terra. Isso é interessante discutir, porque será que é fácil você fazer uma viagem? Olha, um astronauta ele tem diversos recursos, né, de vestimenta, toda uma proteção para poder estar ali no espaço, né? Um ambiente inóspito, sem oxigênio, etc. Então, será que esses micro-organismos, será que é tão fácil fazer essa viagem até a Terra sem destruir aquelas estruturas químicas, né? É uma pergunta. Então, olha só, vamos pensar. De que forma esses micro-organismos viajaram pelo espaço, suportando todas as adversidades? Como eles foram formados em outros locais? São perguntas aí que mexem com a cabeça de diversos cientistas até hoje. Existe a teoria mais aceita, que é a litopanspermia, que diz o quê? Seres mais simples são capazes de sobreviver a 3 processos principais. Vamos ver quais são eles. 1. Mecanismo de escape, quer dizer, a ejeção do material contaminado do planeta para o espaço. Tem que sobreviver a essa ejeção, tá? 2. A exposição às condições inóspitas do espaço. Tá? O que é inóspitas? Diferentes, né? Difíceis para suportar, para ter vida, tá? O processo de aterrissagem de forma a permitir a deposição não destrutiva do material biológico no planeta. Né? Lembra que a volta de espaçonave para a Terra, quando ela chega na atmosfera, né? Ela entra em choque, não é que ela atravessa, aumenta a temperatura, tem que ter um material resistente, né, nas aeronaves para suportar essa passagem, né, pela nossa atmosfera. Então você tem que imaginar que uma molécula, né, ou até mesmo um organismo, teria que resistir à ejeção, à sobrevivência no espaço e ainda atravessar essa atmosfera e chegar à Terra sem ser destruído. Será que existem organismos capazes de resistir a tudo isso? Bem, como disse a vocês, a ciência ela é experimental, né? Então, olha só, eu pesquisei, né, busquei alguns experimentos. Por exemplo, olha, vários tipos de micro-organismos, tais como esporos de bactérias ou fungos e vírus, bem como biomoléculas como DNA, aminoácidos e lipossomas, têm sido expostos às condições do espaço. Quer dizer, são experimentos onde levam essas moléculas, essas substâncias para o espaço e eles vão então acompanhar, monitorar, né, buscar os resultados e avaliar se as substâncias suportam aquela condição inóspita do espaço, tá? De maneira selecionada ou combinada, tanto fora do campo magnético da Terra, exemplo Apolo 16, uma das expedições aí, ou na baixa órbita terrestre, LEO, nas missões a bordo do Space Lab 1 e Space Lab D2. Exemplo aqui de experimento feito no ambiente inóspito do espaço com essas moléculas, tá? Vocês podem procurar também aí, pesquisar sobre assuntos e vão achar diversas coisas interessantes. Olha só, nesses experimentos, olha, quais são os parâmetros extraterrestres, né, que são verificados? Exemplo, alto vácuo, quer dizer, no vácuo não tem ar, né? Eles teriam que viver ali sem o oxigênio. Radiação ultravioleta solar intensa. A gente sabe que a radiação ultravioleta intensa, ela pode afetar aí as membranas, as células, interferir no DNA e causar principalmente, gente, mutações. A gente não protege dos raios ultravioleta do sol passando pelo protetor solar? Então, são altamente mutagênicos, tá? Então, isso também pode
interferir. E, logicamente, no espaço, está mais próximo do Sol, sem a proteção que a gente tem, né, da nossa atmosfera, essas substâncias ficariam mais expostas, né, a essas radiações ultravioletas, tá? E diferentes componentes da radiação cósmica. E extremos de temperatura, temperaturas muito elevadas também, tá? Então, tudo isso aqui, gente, são parâmetros que devem ser levados em conta para garantir que essas moléculas ou esses organismos sobrevivam, tá? Tudo isso, gente, olha, afetar a estabilidade genética dos organismos no espaço, levando a taxas de mutação aumentadas, danos ao DNA e inativação celular. Então, alguns organismos não suportaram essas intempéries, tá? Como disse aqui, com taxas altas de mutação, tá? Isso altera aí o DNA, né? E altera, então, aquele organismo. Olha, notavelmente, quando protegidos contra a incidência de radiação ultravioleta solar, esporos de bactérias Bacillus subtilis sobreviveram por mais de 5 anos no espaço. Quer dizer, houve uma proteção contra esses raios UV. E esporos, gente, é uma estrutura, né, que as bactérias podem produzir. É como se tivesse uma carapaça protegendo ali, tá, as células. Então, o ambiente pode estar totalmente desfavorável à vida, o esporo resiste, tendo condições, ele volta, né, ao metabolismo. A gente, às vezes, ferve muito o alimento, então tem algumas bactérias que você tem que autoclavar, quer dizer, colocar uma temperatura muito elevada, né, para poder acabar com os esporos, que são altamente resistentes. Então, aqui está mostrando que esporos sobreviveram 5 anos no espaço dessa bactéria, quer dizer, não é qualquer bactéria, tá? Bem, então, gente, essa hipótese da panspermia, até hoje, eu li uma reportagem agora, recentemente, mostrando outras pesquisas, tá? Também testando moléculas lá no espaço, ver se elas sobreviveriam àquelas condições. Então, eu convido vocês a pesquisarem aí, que é um tema muito interessante, tá bom? Ok. Bem, outra hipótese que eu vou falar com vocês agora é a hipótese autotrófica. Eu expliquei a heterotrófica na aula anterior. A heterotrófica, eu sou um organismo heterotrófico, como você é, como os animais são. Quer dizer, nós temos que alimentar de outros seres, nós não produzimos o próprio alimento, né? Pela hipótese heterotrófica, os primeiros seres seriam fermentadores, aqueles que quebram a glicose de forma incompleta na ausência de oxigênio. O que seria a hipótese autotrófica? Quer dizer, os primeiros organismos seriam produtores do próprio alimento, mas não pela fotossíntese, que a gente está acostumado aí das plantas, das algas, mas pela quimiossíntese. O que são seres quimiosintetizantes? São aqueles que não utilizam a luz solar para a produção de seu alimento. Esses seres usam, né? Aqui está falando do passado, mas usam ainda a energia proveniente da oxidação de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva. Como assim, Marisa? Vamos pensar aqui, ó. Fotossíntese. Na fotossíntese, a planta ela usa a energia do sol e essa energia é utilizada para fazer substância orgânica, fazer glicose, para quebrar a molécula de água. Essa energia também é utilizada lá, né, as clorofilas vão capturar essa energia, excitar elétrons, né, vão produzir ATP, né, e assim por diante. Na quimiossíntese não se usa a luz solar como fonte de energia. Usa-se a energia química de reações químicas, né, basicamente de oxidação. Eu já expliquei para vocês que as bactérias que transformam nitrito em nitrato, por exemplo, são bactérias aí quimiosintetizantes, elas conseguem, desculpa, redundante aí, elas conseguem retirar energia em ligações químicas, tá? E a partir daí produzir
a substância orgânica. Então, eu fiz aqui um esquema, olha só. Primeiro, ela precisa de energia. Não é do sol. O que ela faz, então? No caso, a bactéria lá. Oxidação de substâncias inorgânicas, compostos de enxofre, compostos de nitrogênio, tá? São oxidados e aí liberam energia. Essa energia vai ser utilizada para, então, combinar aqui, olha, gás carbônico e água, porque tem que ter uma fonte de carbono, uma fonte de hidrogênio, uma fonte de oxigênio, para formar, então, glicose, formar açúcares, tá? Que são substâncias orgânicas. Muitos cientistas, muitos biólogos acreditam que será que as primeiras células, elas teriam todo o aparato celular, todo o metabolismo necessário para fazer a quimiossíntese? Né? Será que não seria mais complicado? Então, assim, existem visões favoráveis e visões contrárias a essa teoria, como todas as outras, tá? Vamos fazer um exercício para a gente gravar. O exercício é muito importante, tá? Primeiro, de acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos provavelmente produziam seu próprio alimento pelo processo de, alternativa A, respiração celular, alternativa B, quimiossíntese, C, fermentação alcoólica e D, fotossíntese. Tempinho para você pensar aí e responder. Bem, se você marcou quimiossíntese, essa é a resposta correta. Eu acabei de dizer que na hipótese autotrófica a energia não vinha da luz, mas vinha o quê? De quebra aí de reações químicas, né? Reações de oxidação, ok? 2. Outro exercício. A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiações, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Que hipótese é essa? Gás atmosférico. Lembra dos gases? Amônia, hidrogênio, metano, vapor d'água, né? Que estavam lá na atmosfera primitiva, reagindo e aí formando substâncias, né, que foram para os oceanos. Essa ideia é conhecida como abiogênese, geração espontânea, evolução química ou panspermia. Um tempinho para você pensar. 10 segundinhos. Ah, muito fácil, né, Marizinha? Evolução química, tá? A hipótese também chamada de heterotrófica. E os primeiros seres seriam fermentadores. Lembrando que essas moléculas nos oceanos depois iam formar os coacervados e a partir daí evoluindo até a primeira célula, tá? 3. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Ah, expliquei, guria mesmo. Acho que você vai lembrar. Tempo. Panspermia. Esse nomezinho esquisito, que quer dizer o quê? Sementes pelo espaço, né? De que a vida veio de outro planeta. Nosso tempo está terminando. Tem mais um exercício que você pode fazer depois, né? Procurando essa aula que ela está disponível para vocês no YouTube. Mais um exercício. Bem, essas foram as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima com mais uma aula da Marizinha. Um grande beijo.